Olá, família cósmica! Depois de alguns dias afastados das plataformas, estamos aqui, de volta. E esses momentos de pausa, meus amores, são muito importantes. São momentos de silêncio, de estudo, de reflexão, de reorganização do campo e também de conexão com aquilo que recebemos através das nossas canalizações. E nesses dias, muitas mensagens voltaram a tocar em um tema que já apareceu algumas vezes em nossos estudos. Um tema muito antigo, profundo e, ao mesmo tempo, muito atual para o momento em que o planeta Terra está passando. Hoje nós vamos falar sobre a Ordem Melquisedeque. Vamos falar sobre quem são essas consciências, qual é a missão dessa fraternidade espiritual e por que esse conhecimento começa a reaparecer justamente agora, nesse período de transformação de planeta Terra. Falaremos também da ligação dessa ordem com grandes consciências espirituais que passaram por esse planeta. E vamos entender também algo muito interessante: a relação entre essa ordem espiritual e a religião conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que conhecemos como os Mormons, onde existe lá um ensinamento específico chamado sacerdócio de Melquisedeque. E tudo isso baseado nas nossas canalizações, nos nossos estudos espirituais que temos acompanhado ao longo dos anos, e também em referência como o livro de Urântia. Então, vem com a gente! Quando ouvimos o nome Melquisedeque, muitas pessoas pensam apenas naquele personagem misterioso que aparece brevemente nas antigas escrituras. Ele surge no caminho de Abraão, sendo descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o que chama muita atenção nesse encontro é justamente o mistério que envolve essa figura. Não se fala da sua família, não se fala de sua origem e não se fala de sua linhagem. Ele simplesmente aparece, oferece pão e vinho, abençoa Abraão e depois desaparece da narrativa. E durante séculos, teólogos, estudiosos tentaram compreender quem seria esse personagem. Mas, família, dentro da visão espiritual mais ampla, muitos compreendem que Melquisedeque não representa apenas uma pessoa histórica. Ele representa uma linhagem espiritual muito antiga, uma fraternidade de consciência que trabalham no auxílio da evolução de mundos em desenvolvimento. Essas consciências seriam responsáveis por trazer a orientação espiritual para as civilizações que ainda estão em momentos importantes de transformação, de transição. Em outras palavras, quando a humanidade começa a dar passos mais profundos no caminho da consciência, essa ordem ela pode se aproximar para ajudar a restaurar conhecimentos espirituais e orientar o crescimento coletivo. E eu, Aragon, ainda posso afirmar para vocês das mensagens que nos chegam, é que aquela consciência, aquela figura bíblica chamada de Melquisedeque, foi uma das consciências altíssimas desta ordem que veio justamente para trazer essa frequência para que brevemente pudesse vir nosso amado Jesus. E essa ligação aparece claramente a carta aos Hebreus,
que diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um ponto muito interessante que aparece em algumas canalizações e também em estudos mais profundos da cosmologia espiritual é que a ordem Melquisedeque ela não teria surgido dentro do nosso universo local. Nos ensinamentos cósmicos e nas mensagens que são passadas para nós, o universo onde o nosso planeta existe é chamado de Nébadon. Esse nome também aparece lá no livro de Urântia, que descreve essa estrutura espiritual do cosmos e o funcionamento de diferentes níveis da criação. Nébadon seria um grande campo de evolução onde milhares de mundos estão passando por experiências de crescimento espiritual. E cada planeta vive seu próprio processo de aprendizado, enfrentando seus desafios, desenvolvendo consciência e amadurecendo espiritualmente. E em nossas conversas com nossos mentores, nas nossas canalizações, a ordem Melquisedeque, ela teria surgido em regiões ainda mais elevadas da criação. Seria uma ordem formada por consciências extremamente avançadas, que trabalham com o equilíbrio e com a evolução de universos inteiros. Isso significa que quando essa fraternidade atua em um planeta como o nosso, atual, a Terra, ele não está apenas observando um pequeno mundo isolado no espaço. Ele está justamente participando de um processo muito maior de evolução da consciência do cosmos. E é justamente por isso, meus amores, que seus ensinamentos aparecem de forma tão discreta ao longo da história da humanidade. Pequenos sinais, pequenas sementes de sabedoria que vão sendo plantadas até o momento certo de florescer. E em nossas mensagens, meus amores, a ordem Melquisedeque é frequentemente associada a uma vibração muito específica e que nós já falamos dela aqui em nosso canal, que é que nós chamamos de luz dourada. Essa luz, ela representa uma frequência espiritual específica ligada à sabedoria divina, à consciência crística e ao equilíbrio entre mente, espírito e coração. Em muitas e muitas tradições espirituais, a cor dourada simboliza justamente o estado de consciência onde o ser humano começa a reconhecer a sua origem espiritual. E por isso, quando se fala da atuação da ordem Melquisedeque, muitas vezes se fala também de campos energéticos de luz dourada sendo ancorados em planeta Terra. Essa energia, família, atua de forma bem suave e harmônica, assim como qualquer outra energia que venha da lei, da ordem e da luz. Ela não vai forçar nada, ela não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Ela simplesmente vai ajudar a reorganizar o nosso campo energético, o seu campo energético, trazendo muito mais clareza mental, mais serenidade emocional, mais abertura espiritual e para a sua busca. E eu, Aragon, digo que essa luz atua principalmente em 3 aspectos muito importantes. O primeiro, que é ajudando a equilibrar o campo energético das pessoas. O segundo, que é trazer paz interior e a clareza de pensamento. E o terceiro, que é despertar a lembrança espiritual daquilo que o ser humano realmente é. Em outras palavras, essa energia, ela não cria absolutamente algo novo, nada novo. Ela só vai ampliar a luz que já existe dentro de cada um de nós. E também, meus amores, diversas tradições espirituais afirmam que algumas consciências muito elevadas que passaram por planeta Terra estiveram ligadas diretamente a essa ordem Melquisedeque. Dentre elas, eu, Aragon, posso citar 2
que são muito conhecidas dentro do caminho espiritual de todos nós, principalmente meu e de Aska. A primeira é Jesus Cristo, né? Que nós conhecemos, que muitos conhecem seus ensinamentos espirituais e o reconhecem como Sananda. Seu trabalho aqui em planeta Terra foi trazer uma das mensagens espirituais mais profundas que a humanidade já recebeu. A mensagem do amor universal, da compaixão e da unidade entre todos os seres. E olha só que interessante, exatamente a mensagem que nós, aqui, Aragonhasca, passamos no nosso canal. Muitos ensinamentos espirituais afirmam também que a sua missão estava diretamente ligada à consciência crística. Uma vibração espiritual muito próxima da frequência da ordem Melquisedeque. Outra consciência espiritual muito respeitada é Ramatiz, ele mesmo, cujas mensagens espirituais também falam sobre a atuação de fraternidades de luz que acompanham a evolução da humanidade e de muitos outros seres estelares. Nos ensinamentos atribuídos a esse maravilhoso mestre, encontramos muitas referências ao trabalho silencioso de consciências espirituais que ajudam a humanidade em momentos importantes de transformação planetária. E esses nomes, meus amores, são apenas referências para ajudar em nossa compreensão desse imenso trabalho dessa ordem, tá? Porque a ordem Melquisedeque, ela é muito maior do que qualquer indivíduo. Ela é uma fraternidade de consciência dedicada ao serviço da evolução da vida, seja em qualquer lugar, em qualquer planeta ou em qualquer universo. E segundo muitas canalizações espirituais, mensagens, inclusive as nossas, existem também fractais dessa ordem encarnados aqui nesse momento em planeta Terra. Quando nós falamos em fractais, nós já sabemos que estamos falando de expressões menores, de uma consciência muito maior. São almas que carregam dentro de si uma ligação vibracional com essa fraternidade espiritual. Elas podem nascer em diferentes culturas, religiões, países, e algumas podem até trabalhar diretamente com a espiritualidade, ensinando e orientando pessoas. Outras podem viver vidas aparentemente simples, trabalhando em profissões comuns, levando uma vida tranquila, mas todas trazem dentro de si algo muito particular, que é o impulso natural de ajudar, de auxiliar, uma sensibilidade maior em relação ao sofrimento das pessoas. Uma busca constante por conhecimento espiritual e compreensão da vida. Sempre buscando e sempre estudando. Esses fractais, meus amores, eles são poucos. Muito poucos. Mas, segundo as mensagens que nos chegam, eles existem exatamente nesse momento em que o planeta Terra está se ajustando, e eles estão ajudando silenciosamente nesse processo de despertar da consciência humana. E existe também, família, uma ligação muito interessante entre a Ordem Melquisedeque e uma tradição religiosa moderna, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como conhecemos, os Mormons. Lá existe algo chamado sacerdócio de Melquisedeque. Dentro dessa igreja, esse sacerdócio representa um nível elevado de responsabilidade espiritual. Ele está ligado ao serviço, à orientação espiritual e à realização de bênçãos para ajudar outras pessoas. É uma prática muito conhecida nessa tradição, que é chamada de imposição de mãos, ou como os espíritas chamam, o passe espiritual, o passe magnético. E durante essa prática, sacerdotes colocam suavemente as suas mãos sobre as cabeças das pessoas e fazem uma oração ou uma bênção. Para quem observa apenas externamente, pode parecer até apenas um gesto simbólico,
mas para muitas pessoas que receberam essas bênçãos, relatam sentir algo bem especial. Alguns falam de um calor suave em suas mãos, outros começam a relatar uma sensação profunda de paz contínua, e outros dizem sentir uma clareza emocional e espiritual muito grande naquele momento ali. Do ponto de vista energético, muitos espiritualistas associam essa experiência à transmissão de uma frequência espiritual semelhante à luz dourada, ligada à consciência da ordem Melquisedeque. Isso mostra, meus amores, que mesmo em caminhos religiosos diferentes, muitas vezes a mesma fonte espiritual pode estar se manifestando de formas distintas. A Terra, meus amores, está passando por um período de transição muito profunda. E durante esses períodos de transição, diferentes caminhos espirituais acabam contribuindo, cada um à sua maneira, para o despertar da humanidade. Alguns trabalham através da meditação, outros através do estudo espiritual e outros através da sua fé, da sua oração e do serviço ao próximo. E assim está sendo feito pelos Mormons, ou como eu gosto de chamá-los, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então eu deixo aqui a minha gratidão infinita, o meu amor aos Mormons, a esse maravilhoso trabalho que eles fazem com esse passe magnético dessa frequência maravilhosa, dourada, amarelo-dourada, que vem da ordem Melquisedeque. E é nesse cenário, meus amores, que práticas espirituais que envolvem oração, bênçãos e transmissão de energia também ajudam a criar campos vibracionais de equilíbrio no planeta. Mesmo que muitas pessoas não percebam plenamente esse processo, esses campos espirituais eles acabam auxiliando na reorganização energética de toda a humanidade. Eles ajudam a diminuir conflitos internos, trazer mais serenidade e abrir um espaço para que a sua consciência comece a ficar mais ampla. E é por isso que tantas tradições espirituais estejam falando sobre o despertar, a transformação e a expansão da consciência nesse momento histórico de planeta Terra. Porque algo realmente está mudando. A cada gesto de luz, por menor que pareça, acaba contribuindo para esse grande processo coletivo. A Ordem Melquisedeque é uma das fraternidades espirituais mais discretas e, ao mesmo tempo, mais importantes na história da humanidade. Uma ordem ligada à sabedoria, uma ordem ligada à luz dourada e ao despertar da consciência. Uma presença silenciosa que acompanha a evolução da vida há muito tempo. E segundo muitas mensagens espirituais que nos chegam, essa ordem continua atuando até agora, nesse momento, nesse exato momento da história de planeta Terra, preparando a humanidade para um novo nível de consciência, ajudando o planeta a atravessar esse período de transformação. E quem sabe, alguns daqueles que estão ouvindo esse vídeo agora também sintam, no fundo do coração, uma pequena ressonância com essa grande fraternidade de luz. E antes de encerrarmos, meus amores, nossa gratidão a cada um de vocês que permaneceu conosco até o final desse vídeo. De coração, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia e pelo seu tempo aqui com a gente. E se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou o seu coração ou trouxe algum tipo de reflexão, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, meus amores. Deixe também o seu like aqui no canal. Esse gesto simples, mas cheio de amor, ajuda muito para que essas mensagens possam ser alcançadas por consciências que talvez estejam buscando nesse exato momento esse tipo de conhecimento. E se você sentir no coração, escreva também aqui nos comentários o que esse tema despertou em você. Nós sempre lemos
com muito amor e carinho, viu? Seguimos juntos nessa caminhada de consciência, estudo e expansão espiritual. Gratidão profunda a todos vocês. Gratidão arcturiana. Até a próxima. Shayana.